Olá a todos, aqui é o Matheus, professor de Física de vocês, e hoje eu estou aqui para corrigir a prova que vocês fizeram no dia 17/4. Vamos começar então a resolução dela. Eu vou passar por cada questão aqui e vou também comentar o que as pessoas mais erraram em cada uma delas. A primeira questão é um verdadeiro ou falso, onde eu peço para vocês, onde é sobre os modelos atômicos e os processos de eletrização, ok? Vamos analisar cada alternativa. Alternativa A, a gente fala que no modelo de Dalton, o átomo é tido como uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Por essas características, seu modelo é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Exatamente, seu modelo de átomo verdadeiro. Segunda alternativa, com a descoberta dos elétrons, Thomson elaborou um modelo atômico que consistia de uma grande esfera positiva, uma esfera grandona positiva, com pequenas cargas elétricas acopladas, ou seja, aquelas carguinhas negativas, o modelo de pudim de passas. Então, nesse caso, também é correto. Alternativa 3. O experimento de Rutherford serviu para comprovar experimentalmente o modelo de Thomson. Preste bastante atenção. Houve sim um experimento de Rutherford, mas ele não comprovou experimentalmente o modelo de Thomson. Pelo contrário, o experimento de Rutherford ele provou que o modelo de Thomson estava errado. Logo, isso aqui é falso. Quarta alternativa. Na natureza, os corpos têm uma tendência em serem neutros. Ok, isso aqui é verdade. Ou seja, possuírem a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. Realmente, isso caracteriza um corpo neutro. Caso haja um desequilíbrio entre essas cargas, o corpo se encontrará carregado eletricamente. Perfeito. Somente a carga elétrica quando há mais cargas positivas ou mais cargas negativas. Então, isso aqui é verdadeiro. Essas duas últimas foram onde a maioria das pessoas erraram. Então, vamos ver aqui com calma. Quinta alternativa. A eletrização por atrito ocorre quando dois objetos são esfregados um contra o outro. Realmente, até aqui é verdade. Transferindo prótons de um objeto para o outro. Calma lá, isso aqui é falso. Porque se você for imaginar um átomo, a gente tem aqui o núcleo, onde tem as cargas positivas e negativas, e temos os elétrons orbitando ele. Quando atritamos dois objetos, é mais fácil você acabar transferindo os elétrons que estão bem distante do núcleo do que os prótons que estão lá dentro. Então, só para redesenhar aqui, isso aqui é um núcleo atômico. Aqui tem prótons e nêutrons. Orbitando esse núcleo, temos os elétrons em camadas cada vez mais distantes. Então, como que a gente pode ver? São os elétrons que são mais fáceis de serem transferidos, enquanto que o próton está bem no núcleo, é muito difícil ocorrer a transferência. Então, isso aqui é falso, justamente porque aqui é prótons e não elétrons. Última alternativa. Na eletrização por indução, não há transferência de elétrons entre dois corpos. Correto. Somente um rearranjo dos elétrons de um corpo nulo provocado por outro corpo eletricamente carregado. Realmente, verdade. Na eletrização por atrito, imagino que aqui temos uma barra com suas cargas, ela está neutra, então tem várias cargas positivas e negativas espalhadas entre elas aleatoriamente. Quando a gente aproxima dessa barra, um objeto, sei lá, uma esfera maciça de carga positiva, os elétrons, as cargas negativas, elas vão se aproximar para a ponta e isso ocorre nessa região aqui, uma falta de elétrons. Então essa região fica carregada positivamente.
Nesse caso, o que aconteceu? Não houve transferência de elétron, somente uma carga com o seu campo elétrico aqui, que faz com que as cargas negativas fiquem em um canto e as cargas positivas fiquem em outro canto, eletrizando esse objeto, e esse aqui já estava eletricamente carregado. Então a alternativa é verdadeira. Vamos agora partir para a segunda questão. Nela diz o seguinte: em determinado ponto do espaço, o módulo do campo elétrico gerado por uma carga de 36 N por Coulomb. Caso a carga seja afastada de modo que a distância entre esse mesmo ponto e a carga elétrica seja triplicada, qual será o módulo do campo elétrico sofrido pela carga? Então, essa é a mesma questão que eu passei em sala, só que no caso, na sala de aula, eu passei com uma distância duplicada. Nessa questão, a distância está triplicada, ou seja, multiplicada por 3 vezes. Como que a gente vai fazer? Lembrando a equação do campo elétrico coulombiano, que é só você pegar aqui, ó, essa equação. No caso, essa equação a gente pode escrever o seguinte: passa o Q para lá dividindo, fica E é igual a F sobre Q, ok? Pegando esse F que está aqui embaixo, a gente obtém a equação do campo coulombiano, ou seja, que E ele é igual a K Q sobre R ao quadrado, ok? Só peguei essa equação, eu só peguei esse F aqui, desse aqui que eu já dei. Utilizando então a equação do campo elétrico coulombiano, a gente tem que, para o caso inicial, E é igual a K Q sobre R2, ok? Se, no outro caso, vamos imaginar, aqui tem a carga de prova e aqui tem a carga do campo elétrico. Depois a gente triplicou a distância, ok? Então daqui até aqui dá R e daqui até aqui dá 3R, certo? Vamos chamar esse campo de E e esse campo de E'. No campo E', a gente tem que a equação fica KQ dividido por 3R ao quadrado. Só que isso aqui ela é a mesma coisa que KQ dividido por 3 ao quadrado dá 9, 9R ao quadrado. Mas perceba, esse KQ aqui, KQ sobre R ao quadrado, é igualzinho esse. Logo, a gente pode substituir. Então, a gente tem o seguinte, que E' ele é igual a 1 sobre 9 vezes E. E esse E o exercício deu, 36 N por Coulomb. 36 N por Coulomb. Então, E' é igual a 36 dividido por 9. E 36 dividido por 9 dá 4. 4 N por Coulomb. Nesse caso, então, a alternativa correta é a alternativa B, 4 N por Coulomb. Vamos então na alternativa 3, na questão 3. A questão 3 diz o seguinte: um corpo pontual A, com carga elétrica QA igual a 6 microcoulomb, é colocado próximo a outro corpo pontual B, com carga QB igual a 2 microcoulombs, ambos fixos a 3 centímetros um do outro. Então, pergunta o seguinte: qual é o módulo da força na carga B? Nesse caso, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o módulo da força elétrica. Temos aqui uma carga A, QA. Aqui é positivo, então ela é positiva, mas isso não interfere em nada. Essa aqui é a carga A, QA. E temos aqui outra carga, que também é positiva, que é a carga B. Entre elas, está uma distância de 3 centímetros, mas percebam, a gente tem que utilizar o sistema internacional. Sistema internacional, 3 centímetros, ele é igual a 0,03 metros. Em notação científica, 0,03 metros é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros.
ok? Só deslocar a vírgula 2 vezes para a direita. Então, aqui a distância é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Qual equação a gente vai utilizar? Nesse caso, vamos utilizar a equação da força elétrica. Essa equação aqui. E, se você notar bem, ele já deu o que é QA, já deu o que é QB, já deu o que é R, e sabemos que é K por aqui. K é a constante elétrica, ok? Então, vamos montar essa equação. Questão 3. Força, ela é igual a K, QA, vezes QB, dividido por R quadrado. Logo, a força, ela é igual a K, vamos substituir daqui, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes QA, QA é 6 microcoulomb. 1 microcoulomb, ele é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Vamos escrever então do jeito certo. QA, então, é 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, não preciso colocar unidade. E QB é 2 microcoulomb, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tudo isso dividido pelo raio, que no caso é 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2. Só que isso aqui ao quadrado. Pronto, aqui a equação já está montada. Bom, agora resolver, ou seja, utilizar a matemática. Então, aqui que a gente tem aqui, F é igual, vamos resolver essa parte de baixo. Então, F ele é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 6 vezes 10 a menos 6, só estou copiando, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que você fazer 3 ao quadrado e 10 a menos 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado, quando temos uma potência elevada a outra potência, a gente multiplica os expoentes. Então, aqui fica menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, aqui fica 10 elevado a menos 4. 9 aqui em cima, 9 aqui embaixo, corta. Então, aqui a gente tem que F ele é igual a... Eu vou já escrever, eu vou passar o 6 e o 2 para frente. Então, fica 6 vezes 2 vezes 10 elevado a nona, 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 4. Nesse caso, essas potências de 10, o que a gente faz? A gente soma elas. Então, isso aqui fica 6 vezes 2, vezes 10 elevado a 9, menos 6, menos 6. Aqui está menos 4, só que ele está embaixo. Como a gente está somando aqui em cima, então menos 4, troca o sinal, fica mais 4. Mais 4. 9 menos 6 dá 3. Menos 6, menos 3, mais 4, 1. Então, isso aqui é igual a 6 vezes 2, 12, vezes 10 elevado a 1. E isso aqui é igual a 12 vezes 10, que dá 120. 120 newton. Logo, a alternativa correta é a alternativa B, 120 newtons. Agora vamos resolver o último exercício, que é bem mais difícil que os outros, que no caso ele caiu já no vestibular da UEM, lá de 2022, e ele diz o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas, uma com carga Q, que é positiva, e outra com carga menos Q, ou seja, que é negativa, elas estão fixas de modo que a distância entre elas é igual a um 2A. Em relação ao sistema de coordenadas cartesiano,
A partícula negativamente carregada está na posição x igual a menos a, y igual a zero. O que é um sistema de coordenada cartesiano? É aquele mapinha. Vamos desenhar ele. Aqui está o eixo y. Aqui está o eixo x. Eu vou fazer ele aqui indo para valores negativos. Aqui está o eixo x. E aqui está o eixo y. A partícula negativamente carregada está na posição x igual a menos a. Então, vamos imaginar que aqui é a posição menos a. Aqui é a posição menos a. E a partícula negativa está aqui. Então, eu vou fazer uma bolinha, simbolizando a partícula negativa. E vou escrever aqui que ela aqui é menos, que ela é negativa. Está na posição x igual a menos a e y igual a zero. Então, está bem aqui, em cima do eixo x, na posição menos a. E a partícula positiva está positivamente carregada, está na posição x igual a e y igual a zero. Então, nessa posição aqui, nesse a partícula está aqui. A partícula mais que mais. O campo elétrico resultante em um dado ponto do plano XY é E igual a E mais E menos. Então, a gente já tem essa equação do campo elétrico. Lembrando, aqui ele está escrito como um vetor. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a equação do campo vetorial. A gente pode utilizar essa aqui para calcular o módulo dele mais para frente. Ok? Em que E mais é o campo devido à carga Q. Esse E mais aqui é o campo da carga positiva. E menos é o campo da carga negativa. E os módulos do vetor E mais e E menos são respectivamente o E sem um tracinho, o E mais sem um tracinho e o E menos sem tracinho. A respeito desse sistema, vamos assinalar o que for correto. Vamos analisar cada alternativa e ver o que é correto e o que é falso. Alternativa A. Do ponto x igual a zero, y igual a zero, ou seja, nesse ponto aqui, ó, no centro do sistema cartesiano, E mais é igual a E menos, que é igual a zero. Olha, E mais é igual a E menos. Vamos calcular aqui para a gente ver. Nesse caso aqui, ó, nesse ponto aqui, qual que é o valor de E? Qual que é o valor de E mais? A gente tem a equação do campo elétrico coulombiano. Então, aqui fica que E mais, ele é igual a K vezes a carga positiva dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância ao quadrado? Se aqui está o ponto zero e aqui está A, então a distância de 0 até A é A. Então, aqui fica A ao quadrado. Beleza, esse é o campo elétrico positivo. E o que a gente vê aqui? Isso aqui não é zero. Não é zero, ok? Então, a nossa alternativa já está falsa. Vamos calcular o E menos. E menos, ele é igual a K também, vezes Q menos, dividido por menos A ao quadrado. Isso aqui, ele é igual a menos A ao quadrado, menos com menos dá mais, então fica A ao quadrado. Isso aqui é igual a K, Q menos, sobre A ao quadrado, que é igual a E mais. Então, o que a gente tem aqui nessa afirmação? E mais igual a E menos? Sim. Só que nenhum desses dois é igual a zero. Então, essa alternativa é falsa. A gente não assinala. Vamos para B. Do ponto x igual a 2A, ou seja, se aqui está A, esse ponto, sei lá, aqui mais para frente, 2A. Esse ponto aqui, vamos chamar de ponto P. E vamos fingir que daqui até aqui também seja mais um A. Nesse ponto aqui, E mais é igual a 8E menos. Para a gente descobrir, a gente vai ter que calcular. Então, vamos calcular aqui. B, alternativa B. Vamos calcular o E mais e depois calcular o E menos. O que a gente tem que E mais? E mais, ele é igual, de novo, à equação do campo elétrico, K, Q mais, dividido. Qual que é a distância do Q mais que está no ponto A e do ponto P que está no ponto 2A? De A até 2A dá A.
Então, aqui é A ao quadrado. Vamos calcular E menos. E menos, ele é igual a K vezes Q menos, que é a mesma coisa que Q, dividido por A, dividido por qual que é a distância. Aqui, prestem bastante atenção. O Q menos, ele está na posição menos A. Então, para ele chegar no zero, conta um A. Para ele chegar no Q mais, conta outro A. E para ele chegar na posição 2A, do ponto P, conta mais um A. Então, a distância dele são 3As. 3As ao quadrado. 3A ao quadrado. Isso aqui ao quadrado, o que a gente faz? Pode fazer 3 ao quadrado e A ao quadrado. Então, isso aqui é igual a K, Q menos, dividido, 3 ao quadrado dá 9, A ao quadrado, A ao quadrado. Só que perceba, como o Q mais e o Q menos tem a mesma carga, então aqui, o que a gente faz? Observe que isso aqui é exatamente esse E mais. Isso aqui é E mais. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem que E menos, ele é igual a 1 dividido por 9 vezes E mais. O 9 que está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, aqui a gente tem que E mais é igual a 9E menos. A alternativa, o que ela falou? E mais é igual a 8E menos. Isso aqui é falso, a gente acabou de calcular e, na verdade, ele é 9E menos. Então, essa alternativa também é falsa. Vamos agora analisar a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: do ponto x igual a 0 e y igual a A, ou seja, agora bem aqui em cima, nesse ponto, vamos chamar de ponto Q. Ponto Q não, vai ficar muito ruim de entender. Vamos chamar isso aqui de ponto S. Nesse ponto aqui, E mais é igual a E menos. Como que a gente vai fazer isso aqui? Isso a gente chegou a resolver em sala de aula. Perceba que se a gente fazer que a distância daqui, ó, Q mais até S, seja uma distância Rzinho, perceba que a distância de Q menos até o S vai ser o mesmo Rzinho. Como assim? Esse R, o que ele é? Vamos fazer o triângulo desse R. Ele é um triângulo onde um lado tem A, o outro, essa altura daqui até aqui, também é A, e esse aqui seria o Rzinho. Nesse caso aqui, qual que seria o tamanho desse R? Pela relação de Pitágoras, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Mas esse triângulo também aqui, ó, da carga negativa, ele é igualzinho. Ou seja, a gente tem um lado R, nossa, ficou muito exagerado. A gente tem aqui um lado R, um lado A e outro lado A. R. Então, de novo, com a relação de Pitágoras, a gente tem que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Então, o que eu quero chegar? Como a distância daqui até aqui é a mesma e a carga é a mesma, então quando a gente vai utilizar o campo elétrico coulombiano, de novo, calculando E mais, ele é igual a K, Q sobre Rzinho ao quadrado. O E menos, ele novamente é KQ sobre R quadrado, igual. Ou seja, logo, E mais é igual a E menos. Então, essa alternativa está correta. Então, essa aqui é verdadeiro e a gente deveria marcar ela como sim. Vamos para D agora. Alternativa D. De novo, no mesmo ponto, nesse mesmo ponto S aqui, que x igual a 0 e y igual a A, e tem direção perpendicular ao eixo y, o que é uma direção perpendicular? Imagine que a gente tem aqui está o eixo y.
certo? Uma direção perpendicular seria qualquer coisa que atravessasse ele de assim, fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Isso é uma direção perpendicular. Aqui está perguntando se as linhas do campo elétrico ela tem direção perpendicular ao eixo Y. Nesse caso aqui, conforme a gente viu em aulas passadas, o campo elétrico de uma carga negativa, ele é para dentro, certo? Ele é para dentro dela. Esse é o campo elétrico de uma carga negativa, onde vai tudo para dentro, enquanto que o campo elétrico de uma carga positiva vai tudo para fora. E também a gente viu que exatamente na metade da distância das duas cargas, ou seja, nessa metadinha aqui da distância, todas as linhas do campo elétrico vai ter essa direção. Então, todas as linhas do campo elétrico em torno do eixo Y vão ter a direção para cá, ou seja, todas as linhas vão ter uma direção perpendicular ao eixo Y. Então, essa resposta está correta, verdadeiro, a gente assinala. Para finalizar, vamos para a última alternativa. No ponto x igual a 0 e y igual a a, ou seja, nesse mesmo ponto S, o campo elétrico ele é igual a raiz de 2 é menos. Como que a gente vai calcular isso? A gente já sabe dessa equaçãozinha aqui, que para calcular o valor resultante de f é só multiplicar pelo fx e fy. Nesse caso aqui, já deram para nós o campo elétrico. Então, para a gente calcular qual que é o... Então, nesse caso aqui, na última, a gente já tem que o campo elétrico resultante ele é E mais E menos. É como se fosse esse caso aqui. Só que, para resolvermos, então, basta tirar o módulo desse campo. O módulo desse campo, E, ele é igual a raiz de E mais ao quadrado, mais E menos ao quadrado. Só que o que a gente já viu? A gente já viu na alternativa C que E mais é igual a E menos. Então, vamos substituir esse E mais por um E menos. Então, a gente tem que E ele é igual a raiz de E menos ao quadrado mais E menos ao quadrado. E menos mais E menos é igual a 2E menos ao quadrado. Então, E é igual a raiz 2E menos ao quadrado. Propriedade de raiz. Quando temos uma multiplicação dentro da raiz, podemos tirar a raiz de cada elemento da multiplicação. Então, isso aqui fica que E é igual a raiz de 2 vezes a raiz de E menos ao quadrado. Raiz de alguma coisa ao quadrado é ela mesma. Então, corta essa raiz. A gente tem que E é igual a raiz de 2 E menos. Ou seja, isso aqui está correto. O gabarito letra E também está correta. As três últimas estão corretas e eram para ser assinaladas. Ok? Com isso a gente termina a prova. Essa prova foi... Essas alternativas, quando a gente vê aqui a questão 1, a maioria acertou as primeiras. Houve alguns errinhos aqui na pegadinha de comprovar o modelo de Thomson, então vocês têm que lembrar disso. Estudem quais que são os modelos que foram passados em salas de aula e também sobre a questão das eletrizações, onde a maioria das pessoas erraram as duas últimas, então prestem bastante atenção. Não é prótons que são transferidos em qualquer tipo de eletrização. Quando são transferidos, são elétrons. E existem eletrizações, como a por indução, que não são transferidos nenhum tipo de elétron. O que acontece é um rearranjo, provocando assim uma polarização. Já na questão 2, o que vocês podem fazer? Percebam que a força elétrica e também o campo elétrico, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa? Ele é dividido por uma distância ao quadrado.
Então, se você triplica essa distância, ele é dividido por esse valor ao quadrado. Então, fica um 3 ao quadrado, dividido por 9. Se aqui fosse duplicado, a gente dividiria esse 36 por 4. Se aqui fosse quadruplicado, ou seja, multiplicado por 4, a gente não ia dividir por 4, a gente iria dividir por 4 ao quadrado, que dá 16. Então, prestem bastante atenção nessa relação aqui ao quadrado. Na 3, a gente tem... Na 3 é basicamente você substituir os valores na equação e multiplicar e aplicar matemática. Então, não tem muito o que fazer. Por exemplo, lembre-se de utilizar as potências aqui para diminuir elas. Quando tem valores embaixo, lembre de cortar com os valores em cima para ficar mais fácil a multiplicação. E vejam, aqui é continha simples, ok? A 4 já é mais complexa, por isso que é uma questão de desafio, então nem todo mundo vai conseguir fazer. Mas assim, existem algumas, mesmo assim você já tem ferramentas necessárias para fazerem algumas, talvez a maioria das questões aqui, ok? Por exemplo, a D, que é uma análise simples que a gente já viu em aula. Ou a A, que é parecida com a 2, ok? Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre a prova. Estudem para recuperação e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau!